Você já reparou que há cidades onde tudo parece mais pesado? Onde o ar é denso, o medo se espalha rápido, a violência cresce sem razão e a confusão moral vira moda? E isso não é acaso. Existem lugares que não estão apenas vivendo em crise, estão sob guerra espiritual ativa. A Bíblia diz que há potestades e principados que dominam regiões inteiras, e eles influenciam não só pessoas, mas atmosferas. E o mais perigoso é que muitos crentes, em vez de discernirem, se adaptam. Hoje eu vou te mostrar os 5 sinais de que sua cidade já pode ter sido tomada espiritualmente. E se você considerar alguns deles onde vivem, este vídeo vai te mostrar como guerrear da forma certa. Sem medo, mas com autoridade. A guerra espiritual não acontece apenas dentro das pessoas. Ela se manifesta também nos lugares. Toda cidade, todo bairro, todo território carrega uma história espiritual. Alguns nasceram sob vitória, outras sob alianças ocultas, votos quebrados e pactos que ainda ecoam nas gerações. Você pode perceber isso no comportamento das ruas, no peso da atmosfera, na repetição dos mesmos ciclos de destruição. Há cidades que parecem presas a um mesmo padrão de miséria, corrupção ou medo, e nada muda, por mais que o tempo passe. Isso não é coincidente, é herança espiritual. Por isso, a palavra é clara. Efésios 6:12 declara: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo, essas palavras de dentro de uma prisão em Roma, cercado por um império que adorava deuses falsos e controlava povos inteiros por meio do medo. Ele estava dizendo: a batalha não é política, é espiritual. Revise isto. Os impérios mudam de nome, mas os principados continuam os mesmos, apenas mudam de forma e linguagem. Esses espíritos territoriais moldam culturas, inspiram comportamentos e tentam convencer gerações inteiras de que o pecado é progresso. Eles não se contentam em corromper pessoas, querem dominar atmosferas. E o mais perigoso é que muitos cristãos deixaram de discernir isso. Chamam o espiritual de social, o maligno de cultural e o pecado de normal. Mas quem tem o Espírito Santo sabe, nada é neutro. Cada cidade tem uma atmosfera, e essa atmosfera revela o Espírito que reina sobre ela. E se os filhos de Deus não discernem, não intercedem. E se não intercedem, os principados permanecem. É por isso que Deus levanta intercessores, homens e mulheres que enxergam além da superfície, que sentem no Espírito o peso do território e se colocam de joelhos até que a luz volte a dominar o ar. Cada cidade tem um espírito dominante, e cada crente tem o dever de discerni-lo. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu posso saber se minha cidade está mesmo sob guerra espiritual? Nem sempre o inimigo é de forma visível. Às vezes, ele se instala nas estruturas, nas conversas, nos hábitos, e o povo nem percebe. Mas há sinais, claro, repetitivos, inconfundíveis. Sinais que revelam quando as trevas já tomaram território. O primeiro deles é o mais evidente, e mesmo assim o mais ignorado: a violência descontrolada. Quando o sangue clama da terra, é porque os principados estão se alimentando de medo. A violência não é apenas um sintoma social, é um reflexo espiritual. O diabo se alimenta do medo coletivo, e quanto mais o medo se espalha, mais terreno ele conquista. As manchetes que mostram assassinatos, feminicídios, guerras de facções e tragédias repetidas não são apenas estatísticas, são ferimentos espirituais abertos sobre a nação. Cidades dominadas pela violência vivem em estado de trauma constante. As pessoas dormem desconfiadas, acordam ansiosamente e se acostumam com a sensação de perigo. Esse ambiente de medo contínuo é o terreno favorito dos principados. Eles não precisam possuir pessoas se já controlam a atmosfera. Basta que o medo seja normalizado, que o ódio se torne aceitável e o espírito de morte se sente em casa. A Bíblia é clara, Gênesis 4:10. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue derramado não desaparece, ele fala.
E quando o sangue fala mais alto que o arrependimento, o juízo se aproxima. Mas há algo ainda mais profundo. A violência espiritual não começa com armas, começa com palavras. Toda cidade que aprendeu a odiar no discurso já abriu espaço para o espírito da morte. Quando a ironia substitui a empatia, quando a raiva vira entretenimento e o desprezo se torna tendência, o terreno foi preparado. Satanás não precisa levantar forças quando consegue semear divisão nas conversas, amargura nas famílias e vingança nos corações. A língua torna-se sua espada, e o povo, sem perceber, passa a guerrear uns contra os outros. É exatamente isso que o inimigo quer: transformar comunidades em campos de batalha emocionais, onde ninguém confia, ninguém perdoa e todos suspeitam. Porque onde há medo, o amor não floresce, e onde o amor morre, a cidade se torna vulnerável ao domínio das trevas. Toda vez que uma cidade se acostuma com a injustiça, ela está sendo moldada espiritualmente. O medo se torna cultura, a vingança se torna instinto e a desconfiança se torna idioma. Esse é o primeiro sinal de que há uma guerra espiritual ativa sobre um território. Quando o amor é substituído pela sobrevivência, o inimigo distribui trono. Mas há uma verdade que o inferno teme: onde há intercessão, a violência perde o direito de permanência. Oração muda a atmosfera. Quando os justos se levantam e clamam pelo sangue de Jesus sobre a terra, o sangue inocente perde o poder de acusação e a paz começa a voltar. A intercessão é a única linguagem que o inferno não consegue imitar, porque ela nasce da humildade e o orgulho não sabe orar. É por isso que, em meio à violência, Deus procura intercessores, não espectadores. Homens e mulheres que se recusam a aceitar o medo como normalidade e que transformam cada rua em... Mas a guerra espiritual sobre uma cidade nem sempre se mostra através do medo ou do sangue. Algumas vezes, o inimigo troca a força pela sedução. Ele percebe que não precisa aterrorizar um povo quando pode encantá-lo. Quando o medo já não domina, ele muda de estratégia, oferece brilho, status, sucesso e conquista o coração. O segundo sinal de que uma cidade está sob guerra espiritual é quando o trono do medo é substituído pelo altar da idolatria. O que é adorado no alto domina o solo. E o que é uma cidade exalta, molda a sua alma coletiva. A idolatria é uma das estratégias mais antigas de Satanás, e ainda assim, uma das mais eficazes. Ela não precisa de estátuas visíveis. Basta ter corações inclinados a qualquer coisa que substitua a glória de Deus. Toda vez que um povo coloca mais confiança em sua imagem, em seu dinheiro, em sua cultura ou em seus líderes do que na presença do Senhor, o inimigo já protegeu seu altar. Em muitos lugares, a idolatria mudou de forma, mas não de essência. Antigamente se curvava diante de figuras esculpidas. Hoje, diante das telas. Antigamente se sacrificava animais. Hoje, sacrifica-se tempo, pureza e propósito em troca de reconhecimento e aplausos. O culto moderno é o culto ao eu, e o templo moderno é a vaidade. O inimigo sabe que, se não puder ser adorado diretamente, ficará satisfeito sendo imitado. E cada vez que um homem ou uma mulher busca glória pessoal, influência, fama, sem se submeter ao Espírito Santo, ele revive o mesmo pecado de Lúcifer, o desejo de ser exaltado acima do Criador. Isaías 14:13-14 descreve a raiz dessa queda. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a confissão original do orgulho. E toda vez que uma sociedade transforma a autoimagem em valor supremo, ela reedita o mesmo manifesto do inferno. Nas grandes cidades, isso é visível em tudo: outdoors, vitrines, redes sociais, slogans. A mensagem é sempre a mesma: você é o centro. Você é suficiente. Você é o seu próprio Deus. Mas quando o homem ocupa o trono, Deus é empurrado para fora da cultura. E quando Deus sai, o vazio entra, e o vazio se enche de trevas. Eis o engano. A idolatria nunca se apresenta como escuridão, mas como luz. Ela se disfarça de arte, de beleza, de liberdade, de expressão pessoal.
Mas por trás do discurso está o mesmo antigo veneno, o desejo de glória sem santidade, de poder sem submissão, de visibilidade sem denúncia. E é por isso que a idolatria é tão perigosa, porque ela não parece maligna, parece inspiradora. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:25, descreve isso com precisão. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Essa é a definição exata do que vivemos hoje, uma criatura adorando a si mesma e chamando isso de espiritualidade. Mas onde há idolatria, há confusão. E onde há confusão, há ausência de discernimento. E é exatamente assim que os principados dominam cidades inteiras, mudando a motivação em entretenimento e glória em vaidade. O nome de Jesus é esquecido, substituído por marcas, influenciadores, ideologias, discursos e líderes que roubam o centro da devoção. E uma vez que o povo perde o foco do Senhor, o inimigo ganha acesso à cultura. O que começa como admiração se transforma em inspiração, e o que começa como inspiração se torna possessão. O que é adorado no alto domina o solo, e onde o nome de Deus é esquecido, a confusão reina. Mas há esperança. Toda vez que um homem decida quebrar seus ídolos, mesmo que sejam invisíveis, o céu volta a respirar sobre aquela terra. Mas a idolatria não termina na inspiração da imagem. Ela produz algo ainda mais perigoso, a perda do discernimento. Quando o homem coloca a si mesmo no centro, ele precisa reescrever o certo e o errado para cometer seus desejos. E é assim que a idolatria gera seu filho mais destrutivo, uma confusão moral. Quando o certo e o errado trocam de lugar, é porque as trevas assumiram o púlpito da cultura. A confusão moral é o segundo estágio da idolatria. Primeiro, o homem adora o mesmo. Depois, ele redefine a verdade para continuar se adorando. E o que era pecado passa a ser chamado de escolha. O que era vergonha se torna bandeira. O que era sagrado é transformado em piada. Isaías 5:20 já anuncia: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Quando uma cidade chega a esse ponto, não é apenas decadência social, é domínio espiritual. Porque a confusão é a assinatura do inimigo. Deus cria ordem, Satanás cria. A confusão moral é a inversão do DNA espiritual de uma nação. Ela desconfigura a consciência coletiva, anestesia o arrependimento e transforma o pecado em cultura. E o que começa como liberdade de expressão termina como prisão de engano. Porque onde a verdade deixa de ser absoluta, o inimigo passa a ser o julgado do que é certo. Hoje vemos leis sendo aprovadas que desafiam princípios eternos. Vemos valores bíblicos sendo ridicularizados em nome da modernidade. E vemos muitos filhos de Deus calados, tentando ser aceitos num sistema que já rejeitou a verdade. Mas quando o povo de Deus se cala, o inimigo fala em seu lugar. E ele não fala em sussurros. Ele grita nas escolas, nas redes, nas músicas, nas telas e até em alguns púlpitos. Essa confusão é estratégica, porque quando ninguém sabe mais o que é certo, tudo se torna permitido. E quando tudo se torna permitido, o mal deixa de precisar se esconder. É assim que uma sociedade inteira pode ser corrompida sem perceber. O engano não entra pela força, entra pelo consenso. A confusão moral faz o pecado parecer empatia, o erro parecer amor e a rebelião parecer coragem. Ela é a disfarce perfeita para a serpente. Porque se o mal parecer bom, quem vai resistir? E é por isso que a confusão espiritual é mais perigosa que a perseguição. A perseguição expõe o inimigo, a confusão ou a normalização. E uma vez que a mentira é aceita como verdade, o inferno não precisa mais lutar. Ele reina. Mas há uma boa notícia. Deus ainda levanta vozes em meio à confusão. E toda vez que um homem ou uma mulher decide permanecer fiel à palavra, mesmo que o mundo o chama de todos, o céu encontra um canal de resistência. A verdade não desaparece. Ela apenas espera por quem tenha coragem de proclamá-la. Por isso, se sua cidade chama o mal de bem, não desespere. Levante-se como coluna de discernimento. Porque a luz não precisa gritar para vencer a escuridão.
ela só precisa existir. Mas quando uma geração inteira se acostuma com a confusão, o próximo passo é concluído, a celebração do próprio erro. O que começou como inversão de valores termina como espírito ao pecado. O que era escondido passou a ser desfilado. O que era vergonha vira festival. E o que entra no Espírito Santo passa a ser motivo de orgulho público. Esse é o quarto sinal de que uma cidade está sob guerra espiritual, quando o inimigo deixa de se esconder e começa a ser aplaudido. O inimigo não precisa de templos se ele dominar os palcos, e não precisa de altares se as multidões o maquinam sem perceber. Em toda a história bíblica, quando uma sociedade se afasta da presença de Deus, ela passa a celebrar o que é a vingança. Foi assim em Sodoma, em Babel, em Roma, e é assim hoje. A festa se torna o disfarce da guerra espiritual. Porque quando o povo dança em volta do pecado, o inimigo observa em silêncio, satisfeito, pois não precisa mais lutar. As festas carnais não são apenas eventos culturais, são reflexos espirituais. Elas são celebrações inconscientes da independência do homem em relação a Deus. A música, o álcool, os excessos e a sensualidade não são apenas distrações, são rituais modernos de desconexão espiritual. E cada vez que uma cidade transforma a imoralidade em espetáculo, ela repete o mesmo erro de Israel diante do bezerro de ouro: adorar o prazer no lugar do Criador. Êxodo 32:6 diz: levantou-se o povo para comer, beber e se divertir. Enquanto isso, Moisés estava no monte, aceitando a lei. Abaixo havia festa, em cima, revelação. E assim é até hoje. Enquanto alguns buscam discernimento, outros buscam distração. Enquanto uns sobem ao monte, outros dançam na volta do bezerro. Mas nenhuma sociedade pode ter aliança com Deus e prazer nas trevas ao mesmo tempo. O inimigo entende algo que muitos crentes esqueceram. O prazer também é uma arma espiritual. Porque quando o homem se entrega aos excessos, sua sensibilidade espiritual é anestesiada. A carne satisfeita se torna surda à voz do espírito. E quando o corpo é exaltado, a consciência é silenciada. É por isso que, em muitas cidades, o calendário espiritual foi substituído pelo calendário do entretenimento. Os dias santos foram trocados por feriados carnais. As praças, que deveriam ser lugares de comunhão, se tornaram altares abertos onde o pecado é encenado e reunido. E quando o pecado é celebrado, ele deixa de ser visto como perigo e passa a ser visto como: o diabo é estratégico. Ele sabe que é mais eficiente embriagar uma geração do que persegui-la, porque o perseguido busca refúgio em Deus, mas o embriagado acha que não precisa dele. E assim, o inimigo vence pela euforia, não pelo medo. Romanos 13:13 adverte: andemos honestamente como de dia, não em glutonárias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções. Mas uma geração sem discernimento chama a embriaguez de alegria, o vínculo de liberdade e a luxúria de arte. E enquanto o povo aplaude, os céus lamentam. A festa carnal é o espelho espiritual da cidade. Quanto mais barulho na terra, mais silêncio no céu. E quando a música termina, o vazio se instala. O riso dá lugar à culpa, e a ressaca revela o que a festa estava escondida. A alma está faminta por sentido, mas há uma boa notícia. O mesmo Deus que permitiu o exílio de Israel também restaurou Jerusalém. E o mesmo Deus que viu o povo dançando em volta do bezerro também os fez adorar diante da arca. Deus sempre pode transformar o palco da carne em altar de arrependimento. Basta que alguém decida interceder, e o som da festa se tornará o som da restauração. Mas quando o pecado deixa de ser vergonha e se torna celebrado, o próximo passo é o mais sombrio de todos: a consagração. Porque o que o homem comemora sem arrependimentos, ele acaba sem perceber. E quando a cidade transforma o prazer em religião, o palco em altar e a rebeldia em fé, as trevas já não estão mais disfarçadas, estão entronizadas. O quinto e último sinal de que uma cidade está sob guerra espiritual ativa é quando a feitiçaria se torna cultura e a manipulação espiritual passa a ser vendida como luz. Quando o oculto se torna cultura, a escuridão se sente em casa.
A feitiçaria é o estágio final da guerra espiritual sobre uma cidade, quando o homem já não se contenta em ignorar Deus, mas tenta substituir o seu poder por meios próprios. Ela é uma rebelião organizada do espírito humano. É uma tentativa de controlar o sobrenatural sem se submeter ao Criador. Hoje, a feitiçaria já não se esconde em florestas ou rituais secretos. Ela se mascara de autoconhecimento, de energia, de vibração, de astrologia, de manifestação, de força do universo. Milhões de pessoas estão sendo disciplinadas espiritualmente sem saber quem é o mestre por trás da doutrina. Porque todo poder que não nasce da cruz, nasce das trevas. O inimigo é inteligente. Ele vê que a geração moderna rejeita o medo, mas adora o misticismo. Por isso, ele trocou o terror pelo glamour. O feitiço agora vem em forma de livros, séries, cursos e práticas que prometem poder e paz, sem arrependimentos. Mas todo poder sem cruz é maldição disfarçada. Deuteronômio 18, 10, 12. Adverte com clareza. Não se ache entre ti quem faz passar pelo fogo o seu filho, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor. Essas palavras não pertencem ao passado. São um alerta eterno. Deus não condena porque odeia, Ele anuncia porque ama. Ele sabe que todo contato com as trevas cobra um preço. E a feitiçaria moderna cobra caro, não em dinheiro, mas em propósito. Cada consulta espiritual fora da direção do Espírito Santo abre uma brecha. Cada ritual disfarçado de autoconhecimento abre uma porta. E cada prática que substitui oração por energia e graça por vibração entrega território ao inimigo. Mas o mais perigoso não é a feitiçaria declarada. É a feitiçaria disfarçada de fé. Muitos hoje falam de Jesus e, ao mesmo tempo, ensinam práticas de controle espiritual, decretos humanos, palavras de poder desconectadas da vontade divina. Chamam de espiritualidade, o que, na verdade, é manipulação. E o inimigo sorriu, porque conseguiu introduzir o oculto dentro da linguagem. Toda cidade tem uma história espiritual, mas toda história pode ser reescrita quando um intercessor decide se levantar. As trevas dominam territórios quando os filhos de Deus se calam, mas basta um justo de joelhos para que uma atmosfera inteira comece a mudar. O inferno teme o joelho dobrado mais do que qualquer discurso, porque a oração não grita, mas mova céus. Você pode olhar para a sua cidade e pensar, é tarde demais, o mal já tomou conta. Mas Deus nunca chega tarde. Ele chega quando alguém decide crer de novo. E talvez o Espírito Santo tenha você feito assistir este vídeo por um motivo, porque a sua cidade precisa de você. Não de mais críticas, mas de intercessão. Não de mais medo, mas de fé. Não de mais vozes humanas, mas de uma só voz que clama do coração. Venha o teu reino. Se essa mensagem despertou algo em você, se o seu espírito sente o peso do território onde vive, e talvez o Espírito Santo tenha você feito assistir este vídeo por um motivo, porque a sua cidade precisa de você. Não de mais críticas, mas de intercessão. Não de mais medo, mas de fé. Não de mais vozes humanas, mas de uma só voz que clama do coração. Venha o teu reino. Se essa mensagem despertou algo em você, se o seu espírito sente o peso do território onde vive, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Escreva agora mesmo nos comentários, intercessor. Essa palavra vai marcar espiritualmente os que lutaram de joelhos, e cada comentário será como uma semente de autoridade plantada neste campo de batalha digital. Mas não pare aí. Deixe seu like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam acordar espiritualmente. E se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada nova inscrição é uma nova voz unida em oração. Cada notificação ativada é um lembrete do seu chamado. Nós estamos formando um exército de intercessores, e você faz parte disso. Compartilhe este vídeo com alguém da sua cidade, com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja lutando contra a opressão espiritual sem perceber. E um simples compartilhamento pode ser a chave que abre o entendimento dela. O avivamento começa assim,
com uma mensagem, um coração sensível e uma decisão. E talvez o primeiro passo do que Deus vai fazer na sua cidade comece com o que você vai fazer agora. Que o Senhor te fortaleça, te encha de discernimento e te use como luz onde as trevas buscam fazer morada. Porque a guerra é real, mas a vitória já foi declarada, e o território que pertence ao sangue de Jesus jamais será perdido.